Boa noite, amados. Graça e paz, amém? Andar bem devagar, para não suar muito, né? Parado já está suando, né? Mas glória a Deus, vamos mais uma vez compartilhar da palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, tenho certeza que é bênção para a sua vida. Tenho certeza absoluta que Deus vai falar com você hoje. Você crê nisso? Amém? Então feche os teus olhos, vamos orar. Vamos pedir. Vira um pouquinho ali o ventilador. Vira um pouquinho o ventilador. Vamos pedir para que Deus venha tocar o nosso coração essa noite. Essa foi a minha oração hoje à tarde, para que Deus venha falar conosco. Muito bom quando Deus fala, e nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Pai, mais uma vez estamos aqui, diante da Tua palavra, Deus. Mais uma vez estamos aqui na Tua casa, reunidos, e nós cremos que a Tua presença, ela é real neste lugar. Nós cremos que o Senhor tem uma bênção para depositar na nossa vida, essa noite, uma bênção espiritual, oriunda da Tua palavra, oriunda da pregação que o Senhor vai fazer no nosso coração essa noite. Pai, eu te peço, fale, que nada, ninguém possa impedir a Tua palavra essa noite. Que nenhum espírito maligno que venha tentar distrair, trazer sono, preocupação, que não permaneça neste lugar, em nome de Jesus. Nós não aceitamos a permanência de nenhum espírito maligno aqui. No nome do Senhor Jesus, fique à vontade no nosso meio. Nós queremos, desejamos, nós autorizamos que o Senhor fale conosco essa noite. Nós te damos legalidade, Senhor, liberdade neste lugar. Este lugar é teu. Nós somos do Senhor e nós queremos ouvir a tua voz essa noite. É isso que eu te peço. Use a minha vida, os meus lábios, a minha boca, conforme a tua vontade, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de 1 Reis. Primeira Reis, capítulo de número 17. O tema da mensagem dessa noite, aquilo que o Senhor colocou em meu coração, é o segredo da provisão de Deus. É fato, é real, é verídico, que o Senhor, Ele tem provido muitas coisas. Pelo menos para mim isso é um fato, é uma realidade, o que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família, ao longo de todos esses anos. O Senhor Deus, o nosso Deus, esse Deus a quem você busca, a quem você serve, a quem você crê, a quem você se entregou, esse Deus é um Deus provedor, é um Deus de provisão, amém? É um Deus que sabe, conhece as suas necessidades e tem o prazer de prover, de solucionar, de trazer abundância aonde há escassez. Você precisa acreditar nesse Deus, você precisa crer que Ele é um Deus provedor. Mas existe um posicionamento nosso para que a provisão do Senhor ela aconteça na nossa vida. Para que tudo aquilo que Ele tem para derramar, e Ele tem muitas coisas para derramar, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida da sua família,
para que tudo isso que Ele tem preparado venha se tornar real. E nós possamos viver no nosso dia a dia as bênçãos do Senhor. Tudo aquilo que Ele prometeu, tudo aquilo que Ele vem falando conosco em todos esses anos. A vida abundante e tantas coisas. Mas nós precisamos entender um pouquinho como Deus trabalha na questão da provisão. Primeiro eu gostaria o significado, de dar um significado de provisão. Simples, peguei no Google mesmo. Mas é exatamente isso. Diz assim, o que é provisão? Provisão é um fornecimento, abastecimento, é uma reserva, é uma abundância, é uma exuberância. Então entenda que Deus, Ele é um Deus fornecedor na sua vida. Ele te forneceu tudo até hoje. Ele te forneceu a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu trabalho, o ar que estamos respirando, tudo é Ele, tudo vem dEle. Embora nós vivemos nesse modo automático, a gente respira de forma automática, a gente enxerga as coisas, caminha de forma automática, mas se um dia isso venha a faltar alguma coisa, a gente sente falta. A gente fala, puxa, eu nunca dei tanta importância a isso agora. Eu lembro quando eu peguei o Covid-19, e uma das coisas que afetou muito em mim foi a falta do paladar. Eu perdi o paladar, não sentia mais o gosto das coisas. E eu fiquei aproximadamente 6 meses sem sentir o gosto. E é terrível. Hoje, quando eu vou comer alguma coisa, tudo que eu como, eu sinto o gosto, eu lembro. E tem um valor diferente para mim, porque um dia eu já tive 100. E não foi por pouco tempo. Então, a gente faz muitas coisas no modo automático, porque a gente tem a provisão do Senhor. Ele deu para nós e todo dia Ele tem fornecido para nós. Mas existem também algumas situações na nossa vida, e talvez você esteja vivendo uma situação dessa, em que há uma necessidade a ser suprida. E talvez só o Senhor pode fazer isso nessa noite. Pode fazer isso para você, pode entregar isso para você. Então a palavra vai ser nesse sentido. A provisão de Deus, como que Deus faz isso? Como que eu devo esperar isso? O que eu devo fazer com isso? Então, existe um segredo aí, um segredo entre aspas, que a gente tem que identificar para que Deus possa realizar na nossa vida. Eu quero ler 3 passagens com vocês. A primeira está em 1 Reis, no capítulo 17, a partir do versículo 8. 1 Reis 17, 8. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim: então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, essa palavra veio para o profeta Elias, ok? Levanta-te, vai viver em Sarepta, no território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te sustente. É o Senhor falando com o profeta Elias. Ele partiu para Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para eu beber. Versículo 11. Quando ela saiu para buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho. Nós o comeremos e depois morreremos.
Então Elias lhe disse: não temas, vai, faze como disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traze-o aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da vasilha não acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim ele, ela e sua família comeram durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou, e não faltou azeite na botija, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. Olha só que passagem linda, que passagem maravilhosa, que quantas lições nós podemos tirar e aprender com essa passagem na nossa vida. Mas, para a gente resumir um pouquinho aqui, Elias tinha dado uma palavra, liberado uma palavra que não ia chover, né, sobre aquela terra ali. A palavra contra Acabe. Então, os céus cerrou-se, não havia chuva mais ali, até outra palavra ser proferida para que houvesse chuva. Então imagine como ficou ali a terra, como ficou aquela região, ficou uma tragédia, né? Ficou um caos, porque não havia água. Então, o Senhor Deus manda Elias ir até essa região, encontrar essa viúva, e essa viúva, ela demonstra aqui, ela mostra para nós que ela só tinha a última refeição, para ela e para o filho dela, de tamanha escassez que ela estava vivendo. Talvez, eu creio que isso não seja verdade na sua vida, que você não tem uma última refeição. Talvez os seus problemas sejam outros. Mas o dessa mulher, a provisão que ela precisava era o alimento. Ela tinha o último alimento. E o homem de Deus profere uma palavra para ela. Ele disse assim: faça para mim primeiro. Faça esse bolo com o resto de azeite, com o resto que você tem das coisas aí. Traz para mim primeiro. E eu declaro sobre a sua vida que a farinha não vai faltar, o azeite não vai faltar. E assim ela fez, amados. Só para a gente resumir. Assim ela fez. Pegou o pouco que ela tinha. Grave essa palavra. O pouco que ela tinha. Um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. E do pouco, das últimas coisas que ela tinha, Deus proveu ali para Elias, para ela e a família dela, por muitos dias ali, o alimento. Tanto é que a palavra diz que o azeite não acabou, a farinha não acabou, nada faltou para eles. Então Deus veio com uma provisão na vida daquela mulher. Imagine se fosse com você isso. Como você reagiria à sua última refeição? Deus, ele trabalha de uma maneira muito diferenciada. Trabalha de uma maneira que a gente não espera como ele faz. Eu tenho provado isso nesses últimos dias aí que eu tenho buscado ao Senhor. Eu penso que ele vai fazer de um jeito, ele faz totalmente diferente. Isso porque é dependência do Senhor. Nós precisamos ter fé e acreditar que ele sempre vai fazer o melhor. Nesse caso, ele fez o melhor, tanto para Elias, para aquela mulher e para o filho dela, mas fez do jeito dele, da maneira dele. Mas a provisão aconteceu, porque ela obedeceu à voz do Senhor, através do profeta Elias. As últimas coisas ela fez e entregou ao Senhor. Se você for um pouquinho à frente aí, no livro de 2 Reis, temos outra passagem também, muito conhecida. No capítulo 4, a partir do versículo 1, temos outra
outra demonstração do milagre do Senhor na área da provisão. 2 Reis 4:1. Amém? Diz assim: uma das mulheres dos seguidores dos profetas gritou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora, o credor acaba de chegar para levar meus 2 filhos para serem escravos. Você conhece, mas só para a gente contextualizar aí. Uma mulher viúva, o marido morreu, marido temente ao Senhor, com certeza tinha uma dívida, e naquela época o costume, a cultura, tem uma dívida, vamos levar os seus filhos para serem escravos, a troco do pagamento dessa dívida. Essa era a situação dessa mulher. Bem resumidamente, veja só que situação lamentável. Tinha uma dívida, não tinha como pagar, os credores vieram, beleza, não vai pagar, vamos levar os seus filhos como escravos. E era assim que a coisa acontecia. Então, está nesse pé a coisa aqui para essa viúva. Versículo 2, Eliseu lhe perguntou: que farei em teu favor? Dize-me o que tens em casa. Ela disse: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma vasilha de azeite. Ele lhe disse: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra com teus filhos e fecha a porta. Coloca o azeite em todas essas vasilhas e separa a vasilha que estiver cheia. Então ela se foi, entrou em casa com seus filhos e fechou a porta. Eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Quando as vasilhas ficaram cheias, ela disse ao filho: traz-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então ela foi contar ao homem de Deus e ele lhe disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivereis do que sobrar. Então, mais uma vez, Deus forneceu a provisão. E assim como foi no primeiro caso e segundo caso, Deus forneceu com abundância. Deus, quando Ele vem com a provisão dEle, escute bem, quando Ele vem com a provisão, não é pouca coisa. Você pode estar passando uma necessidade, eu também uma necessidade, pode ser financeira, alimento, alguma coisa. Alguém vai prover para você um valor para você pagar. Ok, proveu o valor para você pagar. Talvez um aluguel, mas no mês que vem, vai ter novamente. A palavra diz aqui que, na primeira que a gente leu, Deus supriu não só aquele momento, mas por muitos dias. E se você continuar acompanhando, vai ter mais provisão. Aqui também diz que foi tanto azeite, e o azeite, agora quando eu olho o preço do azeite, eu lembro da época, né? Porque o azeite também está a preço de ouro agora. Muito valioso, muito valioso. Então, pagou a dívida e fala: vive você e os teus filhos com o resto. Então não é qualquer coisinha, querido. Não é simplesmente tapar um buraco. Deus vem o quê? Com exuberância, com abundância, com multiplicação na sua vida. E ela também aqui foi beneficiada pela provisão de Deus. A próxima passagem, a última passagem, no livro de João, capítulo 6, versículo 1. Temos aqui a passagem conhecidíssima da multiplicação dos pães e peixes. João 6, 1. Amém? Depois disso, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, porque vira os sinais que ele operava nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali,
com seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Levantando então os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para que comam? Ele, porém, disse isso para colocá-lo à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam um pouco. Disse-lhe André, um dos discípulos, irmão de Simão Pedro: aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E Jesus ordenou: fazei o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os à vontade entre os que estavam sentados, e fez o mesmo com os peixes. E quando todos ficaram satisfeitos, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Quando aqueles homens viram o sinal que Jesus realizara, disseram: este verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo. Então, uma outra passagem aqui de provisão, onde uma multidão muito grande estava com fome. Jesus orou e proveu o alimento para todos aqueles. E a palavra diz que eles ficaram satisfeitos, que repartiu à vontade, não foi um pedacinho para cada. Foi o alimento à vontade, ao inclusive, sabe? A lá vão ter. E ainda assim sobraram 12 cestos. É mais um exemplo aqui da provisão do Senhor. Mas o que você tem que prestar atenção aqui, amado? Esse segredinho que acontece aqui. Nas 3 ocasiões aqui, e existem mais na Bíblia, se você pesquisar, o Senhor Deus, Ele usou o resto que as pessoas diziam que tinham, o pouco que as pessoas diziam que tinham, ou quase nada que as pessoas diziam que tinham. Lá na primeira mulher, ela disse: eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. A segunda mulher disse: eu não tenho nada, a não ser uma vasilha de azeite. Aqui os discípulos disseram: não tem jeito, não tem, só tem 5 pães e 2 peixinhos, e o que é isso? O que vale disso para tanta gente? É engraçado que para nós aquilo que não vale nada, que é resto, é obra-prima para Deus transformar em provisão na sua vida. Deus, Ele precisa, ok? Ele gosta de usar alguma coisa para multiplicar. Então, existe um segredo aqui, que muito provavelmente, aquilo que você precisa, aquilo que você tanto necessita, essa situação que você está vivendo, que você necessita algo, a obra-prima já está ao seu dispor. Muito provavelmente já está na sua vida. Acontece que talvez você ora, ou você nem está orando para isso, mas vamos contar que você esteja orando. E você está esperando a provisão se manifestar como um produto acabado. Acontece que Deus está provendo para você a matéria-prima. E você está rejeitando a matéria-prima, porque você recebe o seu salário, e você paga todas as contas, e talvez sobre lá 50, 100 reais, e que se está sobrando na sua vida, você já está à frente de muitas pessoas, porque a maioria não está sobrando nada, e você fala: nossa, não sobrou nada. Só sobrou 50 reais, só sobrou 100 reais, 200 reais, isso aqui não é nada. Você entende, amado, que aquilo que a gente diz nada, Deus pode usar esse nada aí e multiplicar abundantemente na sua vida, que esse nada que você está rejeitando pode ser a chave
que você precisa para abrir a porta da provisão de Deus na sua vida. Então você precisa entender como Deus faz. Você está esperando Deus apresentar tudo pronto, e Ele não apresenta, Ele está apresentando a obra, a matéria-prima, para que seja trabalhada, para que a sua fé esteja sendo colocada em ação. Essa mulher aqui do azeite que tinha dívida, o profeta não foi lá e não pagou a dívida dela. Falou: o que você tem? Eu não tenho nada. Tenho um pouquinho de azeite. Então você vai trabalhar em cima desse azeite. Você vai ter fé em cima desse azeite. Você vai mandar os seus filhos sair, buscar vasilha. Deus vai transbordar esse azeite. Aquilo que você não considera nada, Deus vai usar na sua vida. Acontece que enquanto a gente está esperando, orando e esperando, Deus já proveu, a gente está rejeitando a provisão. É por isso que muitas vezes não acontece. É por isso que muitas vezes você ora e nada vem. Porque o segredo é, com Deus não tem esse negócio de nada. Se tiver um pouco de coisa lá, Ele faz acontecer. Quantas vezes, amados, as pessoas abrem a geladeira, não tem nada nessa geladeira. Abre o armário, não tem nada no armário. Mas tem, alguma coisa tem. Sempre tem alguma coisa. Eu creio que ninguém está na condição daquela primeira viúva, que tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e vai fazer um foguinho ali, a última refeição. Sempre tem, mas nós estamos acostumados, não tem nada em casa. Não tem nada aqui. Não sobrou nada esse mês. Eu não consigo fazer nada, eu não tenho nada. Poxa, mas você tem uma casa, você tem uma cama, você tem uma roupa, você tem muita coisa. Então, se a gente começar a olhar de uma forma diferente e descobrir esse segredo do Senhor, que Ele trabalha nas poucas coisas, aquilo que você acha pouco, e que você está desprezando, que você está simplesmente jogando fora aquilo que Deus quer usar na sua vida. E se Ele quer usar aquilo, Ele não vai vir com outra coisa. Você precisa identificar aquilo que já está na sua vida, que já está em você, que já está na sua casa, que já está ao seu poder, porque tem coisas que a gente não está vendo, mas que são fontes de provisão do Senhor na nossa vida. Já está aí, amado. Mas pastor, eu não vejo. Pastor, como que eu faço para ver? Pastor, eu não sei. Será que é isso? Será que não é? Eu não sei então, eu estava buscando. Agora, diante dessa palavra, será que eu não estou vendo nada? Escute uma coisa, a chave para você saber, a chave que vai abrir essa porta, para você entender tudo isso, é a oração, amado. Enquanto você não ora, pedindo para o Senhor te mostrar, nada vai acontecer. A gente vive num tempo que a gente quer tudo na mão. Ah, mas Deus é provedor, Ele é. Deus Ele é abundante, Ele é. Deus é próspero, Ele é tudo isso. Mas Ele não mima os filhos dEle. Ele sempre vai querer mexer com você, mexer conosco. Ele sempre vai querer trabalhar no nosso caráter, em relação a todas as coisas. Em relação à provisão, meu querido, não é diferente. Eu não sei como está na sua casa, não sei como está as suas finanças. Agora, quais palavras você tem proferido sobre aquilo? Quais palavras você tem jogado sobre aquilo? Eu não tenho nada. Nada dá certo. Isso sai tão fácil às vezes da nossa boca. Olha o salário que veio. Aí começa a comparar com outras pessoas. Aí entra num caminho sem volta. Não dá para fazer nada, não dá para pagar nada, mas como você está vivendo então? Todo mundo fala, eu não tenho dinheiro. Não consigo pagar nada, mas como está vivendo então? Você entende que aquilo mesmo que você amaldiçoa é aquilo que você está usando todo dia? É aquilo que você está vivendo todo dia? É aquilo que você está tendo todo dia? Eu anotei uma frase aqui que Deus falou no meu coração quando eu estava anotando essa pregação. Deus nos mostra a matéria-prima e não o produto acabado. Não vai mostrar.
Às vezes pode, é lógico que pode, Deus pode fazer tudo. Mas a maioria, a grande maioria das vezes vai ser assim. Sabe, se você começa a pedir sabedoria para Deus, Deus, eu quero sabedoria. A palavra diz que Deus dá sabedoria de graça para aquele que pede. Ele dá gratuitamente, mas como que Ele dá? Você ora hoje pedindo sabedoria, amanhã você acorda a pessoa mais sábia do mundo? Não! O que vai vir na sua vida quando você pede sabedoria? Problema para você resolver. É aí que a sabedoria vai ser colocada em prática. Tudo que você pede, escuta isso, tudo que você pede, existe um processo para aquilo acontecer. Existe um processo para aquilo acontecer. Você pede dinheiro para Deus. O que Deus vai fazer? Se você realmente está colocando uma necessidade diante dEle e quer ouvir a direção dEle, Ele vai te dar estratégias. Ele vai abrir a porta de um emprego. Aí Ele abre a porta de um emprego, que é um emprego abençoado, mas você vê o salário, puxa, o salário não dá para nada. Mas é através daquele emprego que Ele vai te abençoar. É por isso que você tem que orar. É por isso que você tem que saber a direção. Se você não sabe, olha só, se você não ora, se você não busca, grandes oportunidades de Deus está passando pela sua vida. E você fala que não é abençoado. E você fala que Deus só abençoa os outros e não abençoa você. E você fala que Deus só olha para os outros e não olha para você. Quando Ele está colocando à sua frente a todo tempo. E você está rejeitando a matéria-prima, porque você quer o produto acabado. Deus vai entregar para você a matéria-prima, para que você trabalhe e conquiste o produto acabado. Esse é um segredo da provisão de Deus. Começa a ver na palavra, como Deus age, como Ele faz. Começa a ver. A única pessoa que recebeu tudo pronto de Deus, sabe quem foi? Adão. Tudo estava pronto. E o que Adão fez? Perdeu tudo. Entenda que esse é um processo que você tem que gostar de viver ele, porque é assim que funciona a vida. É assim que funciona a vida. Às vezes, Deus Ele derrama de uma maneira assim, sobrenatural, de uma forma assim, inesperada, e vem mesmo. Beleza, aconteceu. Mas a maioria das vezes, você vai ter que trabalhar, aprender, se dedicar, se esforçar. Você vai ter que fazer a sua parte. Vai ter que fazer. Como eu sei então, pastor, que é Deus que vai prover, que Deus já está provendo. Está sendo abundante? Se for um conta-gota, querido, quando Deus faz, é abundante. Quando Deus faz, é grande. Quando Deus provê, Ele provê de verdade. Mas Ele tem que ver no seu coração essa disposição. Ele tem que ver no seu coração esse preparo. Deus, eu quero. Amada, a oração é a chave de todas as coisas. É ali que você vai detalhar para o Senhor o que você quer. Deus, eu quero uma direção para essa provisão. Se já está na minha casa, se já está em mim, se já está alguém da minha família, mostra, eu quero ver, abre os meus olhos. Por que você acha que Ele não vai fazer se você orar? Nós queremos viver as coisas sem orar a Deus. Nós queremos as coisas de Deus sem pedir para Ele, sem estar conectados nele. As coisas acontecem, amado, para todo mundo, até para quem nem conhece Deus. Agora, Deus ele tem um particular com você. Essas pessoas, eu imagino aqui, que vivenciaram isso, conheceram Deus de uma maneira diferente do que conheciam antes. Aquela coisa, né? Não conheço só de ouvir, mas conheço agora de andar, de estar junto. Então, não declare palavras negativas sobre o pouco, talvez é pouco mesmo que você tem, mas o pouco não quer dizer nada.
Nada é nada, pouco é pouco, e pode ser um pouquíssimo. Ainda assim, Deus pode transformar. Ainda assim, Deus pode fazer, e Ele quer fazer. Ele quer fazer. Você entende que a situação, para Ele mudar a situação, é muito rápido, Ele faz o que Ele quiser. Agora, na verdade, o que Ele trabalhou na vida dessas pessoas, não foi o suprimento das coisas, foi o interior das pessoas. Quando você entende que Ele quer trabalhar no seu interior, e você realmente baixa a guarda e deixa Ele fazer na sua vida, amado, as coisas vão de vento em popa. As coisas simplesmente começam a acontecer na sua vida, porque você está sendo trabalhado. Nós focamos nas coisas de fora, Deus foca nas coisas de dentro. Mude a sua visão para as coisas de dentro, mude a sua visão para como está o seu coração, mude a sua visão para como estão as suas palavras, mude a sua visão para saber como está a sua vida interior, porque é daí que procede. Em certa ocasião, Jesus estava numa festa, em certa hora Ele fala, rios de águas vivas fluirão de dentro de ti, se você estiver comigo. Esse rio já está aí. O Espírito Santo já está aí. Então, por que não estamos vivendo grandes coisas? Se Deus já está dentro de nós, por que não estamos vivendo grandes coisas? Não queremos tudo de graça, queremos tudo na palma da mão, queremos tudo que cai do céu. Não é assim. Existe um viver nosso. Você precisa viver aquilo, viver a sua vida. As coisas acontecem quando você vive. Às vezes você recebeu uma palavra do Senhor, uma profecia, olha, vai acontecer isso, você tem um chamado assim, vai acontecer na sua vida. Aí você ficou esperando, e não aconteceu nada ainda. Vai viver a vida. Vai trabalhar, vai estudar, vai conhecer pessoas, e deixa que a profecia vai se cumprir. Entenda isso, amado. Enquanto você está vivendo, Deus está cumprindo. Você precisa viver. Existem coisas que Deus prometeu na minha vida, não aconteceu, então eu vou deixar de viver por isso? Eu sei que vai acontecer conforme eu vou caminhando no caminho dele. Então escute uma coisa, vai viver a sua vida, vai fazer acontecer, vai buscar o Senhor, vai buscar direção, ore ao Senhor, busque, Senhor, aonde está a provisão, o que eu preciso ver, o que eu preciso enxergar, o que eu preciso fazer, o que eu não estou vendo. Amado, você tem liberdade para falar com Deus, para perguntar essas coisas para Ele. Muitas coisas a gente não sabe, Deus sabe, e a gente não pergunta para Ele. O que faz a gente pensar que Ele não vai responder? Talvez você pense assim, mas eu não vou entender, eu não sei como Deus fala comigo. Quando Deus falar com você, você vai saber, amado. Não tem como não reconhecer a voz de Jesus. Quando for Deus falar com você, você vai sentir, você vai saber, você não sabe como, mas você vai saber, Deus está falando comigo. É uma certeza tão grande no meu coração, que eu não sei de onde vem, eu tenho certeza que Deus está falando comigo. Mas isso vem do quê? De buscar, de querer, de desejar. Então pare de sofrer por coisas que você nem buscou ainda. Pare de sofrer por coisas que você não correu atrás. Corre atrás. Correr atrás que eu falo no sentido, ore, busque, pergunte para Deus. Bata na porta, bata até abrir. Deus, eu quero saber, eu preciso saber disso. Revela para mim, Senhor. Não desista, não enjoe de falar com o Senhor. Ele vai te responder. Ele vai até você, Ele vai fazer acontecer, porque é a vontade dEle na sua vida. Os planos dEle, assim como foi no começo aqui, são bons, são maravilhosos. Os planos dEle para mim e para você excedem o nosso entendimento. Por que eu não vivo então, pastor? Porque você não está buscando e entendendo o que Ele quer da sua vida. O que Ele quer, o posicionamento
que você tenha. Talvez você está buscando tanto no seu trabalho uma promoção, e buscando, e buscando, e buscando, e fazendo de tudo, e fazendo de tudo, aí não vem, você reclama, aí não vem, você fica chateado, e Deus quer que você descanse. Você já fez, filho, deixa eu agora mostrar a você. Então, por falta de conhecimento, por falta de direção de Deus que a gente não busca, a gente sofre aqui, amado. A gente fica sofrendo e sofrendo, quando a gente era para estar com tantas coisas na mão já, que Deus prometeu para a gente, com tantas bênçãos, com tanta provisão, provendo na vida de outras pessoas já, e a gente está buscando alguma coisa ainda, que já está no nosso meio, que já está no nosso coração, e a gente está desprezando, porque acha que não é a bênção do Senhor. Na maioria das vezes a bênção não vai se apresentar para você como você pensa, como você está esperando. Ela vai se apresentar para você exigindo fé, exigindo que você acredite, exigindo que você tenha certeza absoluta no Senhor. A maioria das vezes vai apresentar como se não fosse uma bênção. Como que eu vou saber? Orando, buscando, recebendo direção do Senhor. Deus fala com aqueles que oram. Deus responde a oração. Ore ao Senhor. Pergunte a Ele a respeito da sua vida. Sabe, é tão gostoso, Pai, o que o Senhor tem para mim? Pai, eu estou me sentindo perdido hoje, qual é a direção a seguir? Pergunte. Se tem uma pessoa que sabe, é Ele. Então pergunte a Ele, pare de ficar sofrendo. Há um tempo atrás eu sofria tanto, e pensando, e pensando, e pensando, não chegava a lugar nenhum, e de tanto pensar, estressa uma hora. Você fica travado, tanto ficar pensando, 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 mas Deus foi me ensinando, filho, pergunta, espere Ele responder, busca Ele, obedeça a Ele. Olha essas pessoas aqui, o que tiveram que fazer. Essa mulher desesperada, ela não ia mais ver os filhos dela. Os filhos dela iam ser escravos, talvez o resto da vida. Por causa de uma dívida do marido, o profeta fala, vai buscar vasilha. É fácil entender isso? Isso tem cara de bênção? Tem cara que vai prover uma dívida? Sim ou não, amados? Um monte de vasilha emprestada, vai lá e paga a dívida com essas vasilhas. Ele não tinha falado que ia fazer a multiplicação do azeite ainda. Vai lá e pega a vasilha. Entenda, não tem cara de bênção no começo. Mas se você obedecer, você verá a provisão do Senhor. Você verá a abundância do Senhor. Você verá a exuberância. Você provará do fornecimento dEle na sua vida. Ele quer isso, amado. E você precisa aprender, nós precisamos aprender isso. A orar, a entender e pedir para que Deus revele ao nosso coração, para que nós possamos identificar aonde estamos errando, o que precisamos fazer, o que precisamos enxergar, as palavras que temos que falar, nós precisamos dele para tudo. Não queira viver a sua vida sozinho, sozinha. O Espírito Santo está em você. Então, muitas coisas têm que prover de você. Muitas coisas têm que sair de você. Rios de águas vivas jorrarão da sua vida, diz a palavra do Senhor. Jesus disse isso. Você sabe o que quer dizer água viva na palavra? Muitas coisas. Nessa ocasião ele estava se referindo ao Espírito Santo. Mas água viva é uma água que nunca para de jorrar, nunca para de verter, nunca para de correr, nunca para de brotar. É assim o Espírito Santo na sua vida, sempre fazendo coisas novas. Quando Ele vai fazer? Quando você tiver comunhão com Ele. Quando você conversar com Ele, perguntar para Ele, consultar Ele, adorar Ele, aprender com Ele. Amado, essas palavras já veio tantas vezes aqui, de comunhão, de posicionamento, e continua vindo, porque precisamos nos posicionar.
Às vezes, eu falo por mim mesmo, a gente fica envolvido com tantas coisas, os afazeres, a gente acaba esquecendo que temos um Deus e que temos que buscar uma direção dele. E talvez a direção naquele momento é: sossega, fecha a boca, para um pouco, desacelera. Eu vou começar a trabalhar agora. Enquanto você está trabalhando, eu vou ficar quietinho aqui. Outra hora vai falar: ó, agora não é hora de descanso, para cima, marche. Nós precisamos saber. Como que eu sei? Comunhão com Ele diariamente. Diariamente. Eu não sei se você tem passado por um momento difícil e que necessita de uma provisão. Eu necessito de uma provisão. Pode ser uma provisão financeira, uma provisão emocional. Não estou legal, preciso que Deus venha e organize os meus pensamentos. Minha mente está bagunçada, tenho ouvido muitas vozes, tenho me enchido de muitas coisas, isso não tem me feito bem, então eu preciso de uma provisão nas minhas emoções, nos meus pensamentos, preciso de uma provisão na minha família, na minha vida espiritual, no meu trabalho, na vida financeira, todas as áreas. Eu preciso de muita provisão em muitas áreas. Mas você, essa noite, que está vivendo um momento desse, identificou no seu coração: puxa, eu preciso dessa provisão. Saiba que essa palavra então foi para você. Essa palavra foi para você. Se você vai aceitar ela, é outra coisa. Mas Deus falou com você essa noite. Deus falou no seu coração, assim como Ele falou no meu também. Ele falou forte no meu coração algumas coisas. Mas essa palavra Deus trouxe para você essa noite. E eu gostaria que todos vocês se colocassem em pé. Tem um louvor que diz: Deus já tem um caminho aberto sobre as águas. Já tem. Mas eu não estou vendo. Busca que você vai ver. Pergunta para Ele que você vai ver. Deus já tem provisão. Deus já tem abundância. Ele não precisa arrumar isso. Não, você só precisa se posicionar e entender o que Ele quer da sua vida nesse momento. Se essa palavra falou com você, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Se você está precisando dessa provisão do Senhor, não tem entendido uma direção, talvez Deus não respondeu ainda, saia do seu lugar, vem aqui na frente, mostre a Deus que você quer uma resposta dEle. Converse com o Senhor e pergunte a Ele: Deus, o que eu não estou enxergando? Conversa com Ele. A oração é uma conversa. Não é palavras prontas. É uma conversa. Senhor, eu quero entender o momento que eu estou vivendo. Jesus, eu preciso que o Senhor revele ao meu coração. Mostra para mim aonde eu estou errando. Mostra para mim o que o Senhor tem para mim nesses dias. Aleluia. Aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não tema som contínuo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper
já tem, amado. Creia nisso. Acredite nisso. Deus já tem preparado para você. Deus sabe exatamente a sua necessidade. Deus sabe exatamente o que você precisa. Somente creia. Quer estar comigo, o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, Aleluia. e tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Ele é o Deus do impossível. Deus que derruba as muralhas, Esther faz mãe de filhos, é o mesmo que brota do alto, não temas, sou contigo. Deus já abriu um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Você pode agradecer ao Senhor aí no seu lugar? Deus já tem, querido. Deus já fez. Deus já tem, Deus já fez. Deus já te abençoou. Deus já tem o caminho, Deus já tem a provisão, Deus já tem a solução, Deus já tem a cura, Deus já tem a provisão financeira, Deus já tem a salvação da sua família, dos seus familiares. Você só precisa ter comunhão com Ele agora. Deus, Ele quer te dar as direções, as estratégias. Deus, Ele quer te dar os detalhes de como vai ser tudo isso. Deus, Ele quer fornecer para você os detalhes de como essa provisão vai acontecer na sua vida, porque você também tem algo a fazer em tudo isso. Deus já tem. Deus já tem. Se você veio triste aqui, alegre o seu coração, porque Deus já tem. Se você veio desanimado, desacreditado, enche seu coração de fé, porque Deus já tem. Ele já preparou. Ele já preparou. Deus é aquele que pega quase do nada e faz romper em bênçãos. Deus é aquele que pega o pouco que você tem e se transforma em muito, e multiplica e abençoa. Só não duvide do poder desse Deus. Não duvide do poder dele. Não é o seu fim. A sua vida não acabou. A sua história não termina assim. Ela não termina assim. A sua história é um final feliz, é um final vencedor, é um final próspero, é um final abundante. O seu legado que você vai deixar aqui, quando você partir, vai impactar muitas vidas ainda. Você precisa, escute, você precisa estar na presença dele a todo momento, a todo instante. Você precisa dedicar tempo da sua vida a conversar com Jesus. A conversar com Jesus. Aleluia.
Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém, queridos? Você que está aqui à frente pode voltar para o seu lugar. Pode voltar com alegria no seu coração. Deus vai te responder, tenho certeza. Deus vai te responder. Pode se